Bom dia a todas, a todos. Estamos aqui através do Zoom para mais um encontro do Meditando Junto aqui com o Henrique, que é um amigo muito querido. Ano passado a gente fez o curso das 5 famílias búdicas e acho que teve um retiro também, né? Foi o curso e teve um encontro específico sobre isso, como se fosse um pontual assim, né? Então, o Henrique é tutor do SEB já há quantos anos? Eu acho que 10, 11 anos, uma coisa assim. Um pouquinho de tempo só. E aí, nesse caminho, ele percorre diferentes Eu SEBs. estava no colégio na época ainda, eu era bem novinho. Nesse percurso, ele faz retiros, né? Conduz práticas ao redor dos diferentes SEBs do Brasil, né? A partir dos ensinamentos de Lama Padma-Santen e do roteiro dos 21 itens. E hoje a gente recebe ele aqui para falar um pouco sobre o que não fazer em meio ao silêncio, né? Estamos todos e todas curiosos para saber, uma vez que a gente chega lá, o que é que a gente não deveria fazer, né? Então, a gente está muito feliz de te receber aqui, Henrique, nessa nossa sanga virtual, e fico ansioso para saber o que fazer também em meio ao silêncio. Obrigado. Eu super agradeço o convite. Me sinto super em casa aqui com vocês, até porque eu conheço um monte de gente já. Mas é uma maravilha, né? A gente conseguir fazer isso pela internet, assim, né? Sem necessariamente fazer grandes deslocamentos, né? Simplifica muito as coisas. Uhum. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho super bonito, né? Com um monte de atividades variadas, assim, mas que se complementam, enriquecem, né? Super legal isso. E essa noção do que não fazer em meio ao silêncio é uma provocação para a gente pensar como que a gente vai se relacionar com isso que a gente vai vir a chamar de meditação, que a gente vai se relacionar com o mundo interno, ou seja, como a gente queira nomear isso, né? Então é uma provocação no sentido que a gente talvez use essa mente neurótica que a gente já conhece do cotidiano, que está sempre querendo acumular coisas, e está sempre querendo fazer mais coisas e mais rápido, em menos tempo, e ter um nível de sucesso, e tem expectativas e tem frustrações, e a gente pega esse mindset, assim, essa paisagem neurótica, e a gente coloca então tudo que a gente for vendo, né, como se fosse uma mentalidade um pouco de sucção, assim, né? A gente tenta sugar tudo que seja útil para a gente, e a gente bota dentro de um balaio e espera que saia alguma coisa dali de dentro, né? Então isso provavelmente não vai funcionar. Então é justamente uma provocação para a gente pensar, né, essas várias coisas, né? Qual é o lugar que a gente está se relacionando com essas instruções, com esses olhares, na verdade, né? Um conjunto de olhares que ajudam a gente a perceber coisas que provavelmente estavam passando despercebidas para a gente, né? Mas que já estão acontecendo, já estão atuando. E eu acho que tem também inevitavelmente uma noção de simplificação das coisas, né? Como que a gente pode usar um caminho simples, assim, menos elaborado no sentido de muitas coisas, né? Como é que a gente pode introduzir esse caminho que seja mais simples, né? Mais direto também. Então, se a gente for olhar especificamente dentro do budismo, né, que é de onde essas instruções estão surgindo, existem diferentes formas da gente ser introduzido à realidade, ao mundo interno, assim por diante. Mas nem todas elas vão ter o mesmo nível de simplicidade que a meditação em silêncio vai oferecer, né? Então, muitas delas vão ter coisas super complexas. A gente vai ter iniciações, sadhanas, a gente vai ter visualizações. Então, são caminhos extremamente úteis e que funcionam, né? Com certeza. Mas existe também a possibilidade da gente fazer isso dentro do silêncio, né? Então, a ideia é provocar um pouco isso, esse questionamento, né?
O ponto que esse olhar, né, da meditação ou do silêncio ele vai nos oferecer, em primeiro lugar, é a gente se dar conta que a gente começa a se conectar com uma dimensão de sanidade básica que a gente já possui e a gente está um pouco desconectado dela. Então não é tanto uma mentalidade da gente estar adquirindo alguma coisa que a gente não tem, que a gente pode perder, mas da gente conseguir ver as coisas de um lugar que já está disponível para a gente, que por uma série de razões a gente não está vendo, a gente não está se posicionando para poder perceber as coisas desde esse lugar, desde essa condição, né? Então, seja porque a gente está um pouco acelerado, a gente está um pouco distraído, a gente está um pouco nervoso, seja o que for, mas é como se essa condição desse lugar ele já está disponível, né? Então, é uma forma interessante da gente perceber, porque ela nos retira de uma posição, às vezes, de carência, né? No sentido da gente não ter algo e precisar, então, adquirir outra coisa, mas da gente tentar perceber como que aquilo já está lá, né? Como que essas qualidades que a gente eventualmente vai tentar buscar desenvolver, elas já estão presentes. E como que essa sanidade básica, esse lugar de sanidade que a gente vai tentar se conectar, vai tentar sustentar, ele já está presente. Então ele é como se fosse a nossa condição natural. Então é um pouco paradoxal a gente pensar dessa forma, porque dentro do ambiente um pouco acelerado do próprio samsara, a gente imagina que a nossa condição natural é a confusão, né? Mas a confusão ela está ligada ao nível de aceleramento, de aceleração que a gente entra. E a gente começa também uma característica que vai definir o que no budismo a gente vai chamar de samsara, é a gente nunca saber direito onde é que as coisas vão andar, assim. A gente nunca sabe direito para onde é que a gente está indo, na verdade. A gente às vezes tem a sensação que sabe a direção que a gente está andando, mas em quase 100% dos casos aquilo gira de um jeito totalmente inesperado. E a gente muitas vezes vai ter essa sensação de a gente está andando em círculos e não consegue sair do lugar, né? Então isso no budismo a gente chama de samsara. A gente tem essa sensação de estar girando simplesmente. A gente anda em círculos. A gente faz esforços, a gente tenta conquistar coisas, a gente tenta se livrar de outras. E os anos passam e a gente nem sempre vai ter a percepção de que alguma coisa de fato aconteceu, né? Ou enfim, o que aconteceu a princípio não era tudo aquilo que a gente imaginava, né? Então isso no budismo a gente chama de samsara. Então essa condição de sanidade, ela vai então introduzir para nós a percepção disso, né? Então é como se de saída a gente até precisasse, assim, como meio hábil, na verdade, né? A gente precisasse trocar até mesmo as palavras, né? Um pouco para a gente tentar encontrar palavras que nos ajudem nesse momento inicial a se aproximar mais desse tema, né? Então, por exemplo, uma palavra que é muito importante a gente associar assim com meditação, na verdade, é familiarização. A gente está muito mais se aproximando de um processo de se familiarizar com alguma coisa do que algo que a gente começa simplesmente a reproduzir. Então, isso tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, a gente está dentro da bolha da nossa vida, sustentando um monte de pratos e um monte de coisas, e a gente agora coloca mais um prato. A gente começa a rodopiar mais um prato, que é o prato da meditação. Então é como se a gente não tivesse aberto espaço para gerar um olhar um pouco mais crítico de tudo que está acontecendo. Então quando a gente diz que a gente na verdade está procurando se familiarizar com alguma coisa, isso altera muito o que a gente está querendo dizer. Nesse sentido, a própria palavra, né, a própria expressão do Dharma, ela ganha um outro significado para a gente, porque é como se a gente, num certo momento, se desse conta de que a gente está dentro de uma atmosfera, né? Então a gente descobre isso, né? O Dharma, ele introduz a percepção para a gente de que a gente está dentro de uma atmosfera. E essa atmosfera a gente vai chamar de samsara. Então não é alguma coisa que a gente escolheu estar dentro, não é alguma coisa que a gente pode simplesmente apertar um botão e ejetar e fazer qualquer outra coisa.
mas a gente vai descobrindo aos poucos que a gente está dentro de um tipo de realidade que a gente não imaginava que era dessa forma. A gente tinha um olhar meio raso para ela, a gente tinha um olhar em que a gente não estava necessariamente disposto a se perguntar como é que isso surge, né? Como é que isso funciona. Então, o Dharma, ele introduz essa percepção de uma atmosfera que a gente vive, que a gente está dentro. Mais do que isso, ela não é uma percepção de uma atmosfera que só a gente está dentro. Ela é uma atmosfera que todos os seres estão dentro. Então, quando a pessoa começa, aparentemente, a se familiarizar consigo mesma, ela descobre que, na verdade, ela está se familiarizando com todos os seres. Porque ela descobre que aquele jeito teimoso que ela tem de reagir, aquele jeito impulsivo que ela tem de fazer as coisas, aquela preguiça que dá de certos assuntos, aquela raiva, alguma coisa assim, ela descobre que aquilo tem uma natureza compartilhada. Não é nem só humana, mas ela percebe que os bichos também têm preguiças e têm raivas e têm apegos e assim por diante, eles são territorialistas. Então é como se a pessoa começasse a se aproximar de uma qualidade que no início parece super íntima, sim, super privada, que a gente não quer nem contar para os outros, porque vai saber o que eles vão achar da gente, mas ela descobre que ela fazendo isso, ela se conecta ainda mais com os outros. Então isso é uma forma muito importante da gente olhar a meditação, porque nos dias de hoje, por exemplo, ela muitas vezes é criticada como uma coisa de isolamento, né? Como um processo da pessoa se afastar. Aí tá todo mundo desabando e todo mundo qualquer coisa, e a pessoa agora vai se recolher e fazer a meditação. Isso é como se fosse uma coisa autocentrada, uma coisa individualista. A pessoa só pensa no bem-estar dela, né? Como se a pessoa estivesse fugindo. Mas é como se fosse uma visão superficial do processo, ou seja, uma visão que não se permite olhar com mais profundidade o que realmente aquela pessoa está fazendo, qual é o lugar que ela está fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, essa visão é como se ela não introduzisse também uma visão de que essa noção da gente seguir perto do outro, mas às vezes, ou provavelmente da mesma forma que a gente às vezes está há décadas perto da outra pessoa, aquilo não produziu nada, a gente não vai tirar leite de pedra. Então a gente talvez vai precisar rever algumas coisas. E a gente vai precisar de um espaço em que a gente abra a possibilidade de rever essas coisas. E a gente consiga também se abrir para pensar outras formas de se relacionar, para pensar outras formas de oferecer alguma coisa. Então é como se fosse um processo de engajamento, na verdade, que está acontecendo. A gente precisa olhar dessa forma. Então, a meditação ela nunca é vista como um processo de fuga, mas como um processo da pessoa poder olhar melhor o que ela está fazendo. Se a gente for pensar na própria história do Buda, por exemplo, o Buda ele se retira por um tempo, né, por 6 anos, mas depois por 45 anos ele faz o voto de não se afastar dos seres. Aí ele segue até o momento da morte, e ele segue próximo, fazendo o possível e o impossível para as coisas acontecerem. Mas é como se houvesse um momento em que aquilo é preciso olhar para as coisas. A gente não precisa necessariamente fugir, mas se a gente consegue abrir espaços na nossa rotina, a gente consegue abrir espaços na nossa vida de tanto em tanto para parar um pouco e olhar para as coisas, então a gente consegue permitir que essa sanidade ela retorne para o nosso campo de ação, né? Para o nosso espaço interno. Então a gente começa a ter mais elementos para poder olhar para essa atmosfera no qual a gente está inserido enquanto humanidade, enquanto que a gente está inserido enquanto seres vivos, né? Enquanto uma experiência de vida. Então a gente vai precisar transcender até mesmo uma sensação antropomórfica, assim, uma sensação nossa de estar dentro disso, né? Mas a gente na verdade vai estar olhando como que as coisas funcionam num jeito muito mais profundo. Então isso é como se fosse o pano de fundo que a gente é colocado ao olhar, né? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a prática de meditação ela vai fazer a gente se deparar, né? É que, por exemplo, a nossa experiência de satisfação, que é uma experiência que todo mundo aspira a ter, né?
ela vai depender de circunstâncias, né? Então, a meditação vai ajudar a gente a explodir um pouco isso, né? Porque o Lama Yeshe, ele dizia, né, que é a experiência do chocolate, né? Ou seja, a felicidade do chocolate, né? Ela é muito frágil, porque uma hora que o chocolate termina, o que que sobra, né? A pessoa diz, sobra espinha na cara, sobra colesterol, sobra culpa, né? Vai sobrar tudo, né? Então, é como se a gente só conhecesse a felicidade do chocolate, né? A gente não conhece outras formas de felicidade, a gente não sabe muito bem outros jeitos que a gente pode se relacionar com as coisas, né? Então, samsara é como se fosse a síntese dessa felicidade de chocolate, né? A gente tem um pensamento estreito, assim, né? Aí vocês imaginem, assim, né? Se os Rolling Stones não encontraram satisfação, vocês imaginem a nossa chance, né? Com a nossa humanidadezinha aqui, né? O nosso cotidianozinho, nossa chance de encontrar alguma coisa, assim, cósmica, né? A gente tinha que contemplar mais essas coisas, porque vocês imaginem, se eles que estão lá naquela, aparentemente tem tudo, né? Eles não encontram satisfação, né? A gente tinha que olhar para isso. Mas é uma coisa curiosa, né? Então, a gente vai precisar olhar, por exemplo, como que a gente se relaciona com a experiência de felicidade, né? Como que a gente se relaciona com a experiência de sofrimento? Como é que a gente se relaciona com a experiência de frustração? Como é que a gente se relaciona com a experiência de expectativa, né? Então, tudo isso está envolvido dentro do tema da meditação. A gente não tem como escapar dessas coisas, né? Então, por exemplo, dentro da visão budista, a gente não tem como trabalhar o tema da meditação sem trabalhar o tema de visão de mundo, por exemplo. É uma coisa totalmente indissociável. É como se fosse impossível a gente trabalhar a meditação como se fosse alguma coisa isolada, porque é completamente insuficiente. É como uma pessoa que está com uma doença ou que tá com uma doença provocada por um conjunto de hábitos super nocivos assim que ela vem cultivando há décadas e a gente fosse só oferecendo remendos para a pessoa. Então, no budismo é como se a gente não olha a visão de mundo, a gente não olha o panorama mais amplo, a gente vai estar só trocando um remendo por outro, sem estar olhando para a raiz do processo, né? Então, essa é a conexão com essa dimensão da atmosfera, né? A gente precisa olhar para a atmosfera que a gente está inserido. Então, a gente vai precisar, por exemplo, inevitavelmente olhar para as nossas emoções, que são algo que vai inevitavelmente surgir na nossa conexão com a meditação. Eu acho impressionante esse tema das emoções, né? Porque tá na moda, né? Todo mundo está falando das emoções hoje. Ou seja do papel das emoções, da importância das emoções, as emoções provocando doenças, as pessoas ficando com depressão, as pessoas tendo níveis de oscilações dentro disso, né? Então é um tema, as pessoas estão procurando o equilíbrio, né? Como é que a gente pode equilibrar as emoções? Como é que a gente pode gerar um nível de lucidez diante delas, né? Como é que a gente pode equilibrar a nossa energia? Então esses temas hoje, eles curiosamente eles estão no palco. Uma coisa que uns anos atrás talvez não fizesse muito sentido, né? Mas a gente está vivendo hoje um momento assim, no mínimo estranho, né? Porque se a gente for falar da sociedade, dos aspectos sociais assim políticos mais amplos, a gente começa quase a usar jargões psiquiátricos assim, né, para falar do que está acontecendo. Então é como se fosse um pouco inevitável a gente introduzir essas questões das emoções e assim por diante dentro do tema, né, da meditação, porque, enfim, tá aí, né? Tá aí. É como se fosse um desafio a pessoa se conectar à internet, né, ligar o Wi-Fi, abrir o celular e manter o equilíbrio de energia. Ninguém consegue mais, né? A gente vai sendo exposto a tanta coisa que a pessoa pensa, eu tenho que meditar mais. Mas aí ela não consegue entender por que quando ela termina a meditação, a experiência de realidade segue inalterada. Então é como se a gente fosse olhando o caminho da meditação no início, é como se fosse de duas formas, né? Então a primeira forma é como que a gente pode desacelerar um pouco. Agora, essa desaceleração, ela é simplesmente um
um efeito que a gente precisa para poder olhar melhor para o que está acontecendo com a gente. Então, sem foco, a gente não consegue gerar consciência, a gente não consegue gerar lucidez, né? Então, é muito pouco provável que a gente consiga gerar algum tipo de consciência com relação ao que quer que esteja acontecendo, se a gente não tiver um nível de estabilidade interna, né? Isso é crucial, assim, porque se vocês forem ver, boa parte da discussão que a gente está tendo hoje, em muitos níveis, ela toca direto, ela explora essa conexão emocional, né? Outro dia eu estava vendo aquele documentário dos terraplanistas, né? Não sei se vocês já viram. É muito interessante, né? E aí a Terra é plana, né? Aí é muito interessante, porque tu começa a ver os argumentos da galera, né? E vocês vão ver, aquilo sempre tem um fundo emocional, porque eles começam a dizer assim, não, é que eu estava lá achando que o mundo é um lugar estranho, que ninguém me entendia, né, e que as pessoas não sei bem o que. Aí eu encontrei outras pessoas que achavam o mesmo do que eu e nós formamos uma irmandade. Aí a gente se entende. Aí tem um processo assim emocional no fundo, e aí esse negócio da Terra plana é quase um pretexto para eles se juntarem. "Pô, a gente precisa de alguma coisa, vamos falar que a Terra é plana, a Terra é plana." Aí eles começam a tentar provar, eles não conseguem muito bem. Mas tem um fundo emocional ali que está de base, que ajuda a sustentar as diferentes loucuras, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? Vocês vão ver discursos políticos, né? Eles tocando, inflando as emoções de todos os jeitos possíveis, né? Para todos os lados. Então é como se uma habilidade nossa de ter um nível de equilíbrio fosse crucial para a gente poder olhar com profundidade para o que realmente está acontecendo. Se a gente não tem isso, é bem provável que a primeira onda que apareça na nossa frente a gente embarque. E depois a gente vai precisar de um tempo para pensar o que aconteceu. Aí a gente retorna e aí a gente então parece que consegue seguir de novo. Mas a gente vai precisar dessa habilidade de reconhecer como que essa atmosfera está operando agora, né? Como que a gente está reagindo a essa atmosfera. Mas mais do que isso, como é que a gente está construindo essa atmosfera agora, né? Então são ao mesmo tempo níveis de as emoções, elas estão ligadas também a uma dimensão de afeto que a gente tem, né? Todos nós temos essa dimensão de afeto. A gente pode ser que não tenha muita clareza de como que a gente está operando esse afeto, né? Mas, por exemplo, a gente vai perceber que algumas pessoas, o nível de afeto delas começa com elas. É inevitável que comece assim, né? Mas é como se o alcance fosse muito limitado, porque o alcançasse apenas um conjunto de pessoas próximas a um determinado círculo que a pessoa define como sendo, enfim, o que importa. O que está para fora desse círculo não vem ao caso. E aí a pessoa pode imaginar que o mundo todo deveria se moldar a isso, né? Mas não é que não tenha um afeto ali dentro. Tem, só que é um afeto limitado. Ele não tem uma habilidade de transbordar esse afeto para todos os seres, né? Vocês vão perceber que tem outras dimensões de afeto que, ao contrário de começar na própria pessoa e expandir assim para uma rede próxima, né? E aquilo fosse micro, assim, de micro para micro, né? Bem pouquinho para pouquinho foi aumentando, bem aos poucos, né? Vocês vão perceber que tem pessoas que elas naturalmente têm uma qualidade de que o afeto ele começa quase que de fora para dentro, né? Como se fosse um pouco impensável não incluir todos os seres, como se fosse um pouco impensável não olhar como que outros seres estão sendo afetados por isso, como que outros seres estão reagindo a isso e assim por diante. Então são visões de afetos diferentes, né? Então não que o afeto não esteja presente, mas a maneira como a gente lida, ela vai ser radical, né? Radicalmente diferente. E isso vai acabar alicerçando eventualmente a posição da pessoa perante a questões políticas, perante a opiniões as mais variadas, né? Então, dizendo isso é como se houvesse uma imparcialidade, né? Claro que não há uma imparcialidade, né? A gente vai ver que tem coisas que produzem sofrimento dentro disso, né? Mas é muito importante que a gente consiga, dentro desse processo de familiarização, reconhecer que o outro também somos um pouco de nós mesmos, né?
Ou seja, o outro sou eu mesmo naquele lugar. Então a gente consegue, num certo sentido, também absolver o outro, né? Não que não tenha nenhum tipo de dano no que o outro está fazendo, mas a gente consegue perceber que a gente às vezes não fez aquilo por uma coisa assim, a gente não sabe nem explicar por como que a gente não chegou a fazer, né? A gente não fez. Mas o outro talvez não tenha tido a oportunidade de não fazer. Talvez ele não tenha sido apresentado essa possibilidade, talvez aquilo tenha sido excessivamente intenso para ele, mas a gente descobre que a gente só consegue de fato. Vocês observem, quando uma pessoa chega para conversar com a gente, né, a gente só vai conseguir de fato ajudar essa pessoa se a gente conseguir se ver fazendo o que a pessoa está fazendo. Minimamente a gente consegue entender o outro por dentro, né? A gente consegue perceber aquilo. Então isso no budismo a gente chama de sabedoria do espelho. A gente consegue se ver no lugar do outro. Aí a gente consegue ajudar ele. Então isso é dentro desse processo da gente estar se conectando com essa atmosfera, um processo super importante, porque a gente vai começar a olhar para esses impulsos e a própria maneira como a realidade surge para a gente. Então isso é como se fosse um panorama assim bem introdutório, né, para a gente olhar esse tema do que não fazer no silêncio. Na verdade eu só enrolei vocês até aqui, né, mas é como se fosse um sobrevoo sobre esse tema, né? Eu pensei que hoje de manhã, por exemplo, a gente pudesse conversar um pouco mais sobre esse panorama, né? Como que a meditação se relaciona com a nossa vida, né? Que é o que eu falei até agora, né? Mas também a gente olhar um pouco mais, com mais detalhe essas questões, né? E a parte da tarde, a gente ir então para uma parte mais prática mesmo, né? Então a gente vê assim, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente não só praticar um pouco, mas a gente, de modo mais objetivo, vê algumas práticas e a gente praticar um pouquinho também, né? Aqui pelo Zoom mesmo, né? Pensei a gente dividir assim, né? Porque aí a gente consegue, de alguma forma, conciliar as duas coisas, né? Então, isso é muito importante, porque do contrário, a gente fica imaginando que o que está faltando para a gente é só mais alguma técnica que a gente ainda não aprendeu, né? Então, é como se a gente, por um tempo bastante longo, a gente ficasse só procurando uma técnica. Como é que eu faço? A respiração é um objeto. A gente começa assim, a gente começa com uma visão super estreita do processo, né? Mas é totalmente insuficiente, porque tem uma paisagem que a pessoa está se relacionando com aquilo que ela não está olhando. E aquela paisagem vai engolir o processo. A pessoa vai ser engolida por aquela paisagem. Então a gente tem que olhar para isso. Então, por exemplo, dentro de uma visão tradicional da apresentação da meditação, ela vai atuar em quatro esferas dentro da gente, né? A esfera mais grosseira é o corpo, que é a primeira, né? Então é geralmente o que todo mundo, onde a gente alcança no início quando a gente começa, né? Ou como que a gente faz para não se mexer? Como é que a gente faz para ficar parado? Como é que dobra o joelho, né? Como é que faz com as costas? Como é que faz com a almofada? E pisca ou não pisca, né? E se salivar, babo ou não babo, né? A gente começa com as coisas assim, né? E pode fazer na cadeira, pode fazer no banquinho. Então isso é o corpo. É como se fosse a parte mais básica de tudo, né? Porque a gente percebe que a gente não está olhando para nada ainda, a gente está só olhando para o corpo. Mas é muito importante que a gente comece com o corpo, porque, enfim, é onde a gente habita, né? Então a mente, ela é um hóspede dentro desse corpo. Então a parte do corpo eu acho que é a mais complicada da gente ver pela internet, né? Porque, enfim, não tem como filmar tudo, né? E ajustar todo mundo, né? Mas basicamente é as instruções que a gente vai receber no início sobre não como que a gente pode conservar uma imobilidade do corpo.
Então vocês vão perceber isso, a imobilidade do corpo dentro da prática, ela é importante por uma série de razões. Vocês experimentem, por exemplo, ficar com a mente aguçada, com a mente alerta, atirados num sofá, por exemplo. Experimentem por uns minutos, assim, ver o quanto que vocês conseguem manter a mente alerta, aguçada, atirados num sofá. Né? É super difícil, porque a gente descobre que a posição do corpo, ela tem uma reverberação inerente no nosso estado interno. Então a gente percebe que certas posições do corpo, elas induzem a uma postura interna. A postura externa, ela influencia a postura interna. Então você vai dizer, a gente vai precisar de um nível de esforço inevitável com o corpo. Se esse esforço ele for demais, a pessoa pode machucar o corpo, a pessoa pode se desgastar à toa, né? Aquilo não vai ser interessante. Agora, se a pessoa ela não introduz nenhum nível de energia para manter a postura no corpo, aí ela vai dormir, qualquer coisa vai acontecer menos a meditação, né? Então tem esse nível do corpo. É importante a gente ter um nível de esforço algum. E é como um processo de decantação, né? Essa talvez seja a analogia mais bem conhecida, né? Que é a gente precisa permitir com que o corpo pare para que a respiração acalme e os processos internos eles também diminuam, né? Então é como se cada um de nós fôssemos uma chaleira que está no fogo alto e está fervendo. Então o melhor jeito da gente lidar com ela é tira do fogo. A gente não precisa jogar água fria, a gente não precisa nada. A gente só tira ela do fogo e bota num canto. E aos poucos ela começa a esfriar. É só isso que a gente precisa fazer. Vocês não precisam tensionar nada, mas algum movimento precisa ser feito. Então esse movimento da gente tirar a chaleira do fogo é o movimento de parar com o corpo e deixar ele aquietar um pouco. A gente não sabe quanto tempo vai levar para aquela chaleira esfriar um pouco, mas ela vai precisar de um tempo. Então tem um tempo que está conectado com o próprio movimento da nossa energia e se aquietando e se equilibrando. Então quando o corpo está mais parado, ele está mais imóvel, é mais fácil da energia também, da nossa respiração, aquietar. Então, um processo vai ajudar o outro. Então, uma vez que o corpo está imóvel, é mais fácil da nossa respiração, a gente se dar conta dos nossos processos internos, né? Então, tem essa ligação. Aí, uma vez que o corpo está melhor, a energia e a respiração estão melhores, é mais fácil a gente perceber a nossa mente. Isso vem tudo por tabela, né? Se o corpo está agitado, a respiração está alterada, aí não adianta a gente tentar explicar nada para a pessoa, aquilo não vai entrar. A gente tem um nível de resistência, na verdade, né? Porque o processo de aceleração, ele introduz uma dificuldade da gente olhar melhor as coisas. Aí a gente começa a ver os pensamentos, a gente começa a ver a nossa mente. E aquilo parece ser super profundo, né? Porque no início incomoda muito mesmo, né? A gente está ali sentado e descobre que tem muitos pensamentos. Que coisa, né? Eu nunca tinha me dado conta como eu tenho pensamentos. Aí a pessoa às vezes pensa que é só quando ela medita que ela tem muitos pensamentos, como se o resto do dia fosse super tranquilo, assim, né? Bem normal. Mas aí quando ela para, justo naquela hora, eles vêm, né? Então, a pessoa começa a se dar conta lentamente que o momento que ela tira para meditar, basicamente é um espelho, né, de tudo que acontece com ela o dia inteiro. Então a pessoa não teve tempo para parar diante do espelho, mas aí a meditação é esse momento, né? Ela percebe aquilo acontecendo. Aí ela se dá conta, é uma plataforma de observação. Aí tudo aquilo que envolveu o dia dela, que ela sonhou de noite, que ela se relacionou, e assim por diante, aquilo tudo vai surgir no silêncio, né? Então é muito importante desromantizar esse processo no sentido de imaginar que é porque a pessoa está meditando que ela começa a ver coisas, né? Aquilo já estava presente, ela não estava olhando, ela não estava dando a oportunidade
de conseguir perceber aquilo. Mas não tem nada sendo criado do zero, né? Ela estava simplesmente se dando conta de coisas que já estavam presentes, e ela, por não saber como lidar, ou não saber o que fazer, ela ia empurrando aquilo, né? Ela ia simplesmente seguindo as coisas. Então, esse processo no início, ele vai produzir um desconforto. Provável que produza um desconforto, né? Vocês vão perceber que esse desconforto que a gente começa a sentir, ele surge de um nível de resistência que a gente tem em lidar com os nossos próprios processos internos. É como se houvesse uma expectativa que a gente tem que a gente tem para nós mesmos, que ela é totalmente inatingível, porque ela não existe. Então, a gente quando para meditar e se depara com o conteúdo básico do nosso porão, assim, né? A gente ficasse indignado. Então, essa resistência que a gente tem em simplesmente acomodar os nossos processos internos, eles vão então se transformar num nível de frustração, eles vão se transformar em níveis de raivas e vão se transformar em... A pessoa pensa antes de meditar, acho que minha vida estava melhor. É interessante ver isso, né? Eu não achava que eu era assim, né? Eu achava que eu era uma pessoa melhor, eu achei que eu era mais pacifista, eu achei que eu era mais ambientalista. Eu achava que eu não era uma pessoa tão preconceituosa. Aí a pessoa começa a meditar, ela descobre um outro eu, né? Outros eus, na verdade. Mas todos eles compõem a neurose da existência do samsara. Então, a gente precisa... um ponto que é crucial para a meditação funcionar também é a gente gerar uma apreciação, né? Uma qualidade de conseguir apreciar a nossa mente. Em toda a sua loucura e sua complexidade e a neurose, né? Se a gente não gerar uma qualidade de apreciação pelo que está acontecendo com a gente, é pouco provável que a gente imagine que vai um dia avançar dentro do caminho. Porque dentro do sentido budista, por exemplo, a pessoa só vai efetivamente avançar no caminho da meditação quando ela fizer o que é chamado voto de bodhicitta, né? Que é quando ela descobre que não faz sentido ela se mover para nenhuma outra coisa senão para benefício dos seres. Só que no início isso é muito teórico para a pessoa. Então ela até é como aquela coisa que a gente diz assim, né? A pessoa quer querer, ela gostaria de que aquilo acontecesse, né? Mas aquilo tá talvez num nível meio teórico, assim, né? Se bota um outro ser na frente dela, ela talvez simplesmente dê uma patada e faça qualquer outra coisa. Então, esse incômodo, ele precisa surgir dentro da pessoa, porque ela começa a descobrir que se ela se permite entender como que aquela complexidade está atingindo ela, como que ela consegue ultrapassar, ela consegue ajudar o outro a ultrapassar aquilo. E ela também consegue perceber que a meditação é um processo que ela progressivamente vai abandonando coisas, né? Ela progressivamente vai abandonando coisas. Então, não é um processo que a gente necessariamente acumula algo, né? Como a gente imagina no samsara, a pessoa acumula horas de meditação e a pessoa acumula anos de retiro e assim por diante. Mas pelo contrário, é um processo que se tudo der certo, a pessoa vai abandonando coisas. Ela abandona a raiva, ela abandona o orgulho, ela vai abandonando o apego e assim por diante, o controle. Esse é o grande mérito, né? Então, o grande mérito não é o que a pessoa adquire, mas é o que a pessoa consegue abandonar. Ou seja, ela consegue ter mais espaço. É como se a gente estivesse dentro de um... Tipo aqueles documentários que tem sobre acumuladores compulsivos, né? É nós, assim, né? Somos nós, né? O samsara, todo mundo é um pouco acumulador compulsivo, porque a gente vai acumulando emoções, a gente vai acumulando apegos, a gente vai acumulando controle, a gente vai acumulando raivas, a gente vai acumulando tudo, né? Então é um processo em que, no início, parece que a gente tem que mandar embora, né? A gente chama a Mary Kondo e pergunta como é que eu me livro disso, né? Mas não é bem por aí, né? Porque a pessoa descobre que ela está sustentando aquilo. Então aquilo só está presente porque ela está sustentando. Não é porque aquilo está inerentemente lá, mas é porque tem um nível de sustentação. Aquilo só existe e segue aparecendo
Porque a pessoa sustenta. No exato momento que ela deixa de sustentar a expectativa, o controle e assim por diante, ela permite com que aquilo naturalmente se libere, que aquilo naturalmente siga o seu caminho, que aquilo simplesmente se dissolva. Então não é necessariamente um processo que a gente poderia imaginar ativo, assim, yang, da gente expulsar coisas, né? Da gente expulsar regiões internas nossas kármicas que a gente não gosta ou que a gente gostaria de se livrar, para então outras coisas surgirem. É simplesmente um processo de iluminar. Então é como se o processo mais profundo de cura que a gente poderia imaginar fosse esse, né? Ou seja, a gente permite que a nossa mente se cure, né? Não que a gente vá introduzir algum remédio, mas a gente simplesmente permite que a mente se cure. A gente permite que o nosso mundo interno se cure. Simplesmente por permitir com que ele surja e cesse. Ele tem uma natural fluidez dentro desse processo. A gente só não sabe como é que a gente se relaciona com isso. A gente está sempre procurando fazer alguma coisa, está sempre procurando introduzir um ruído ali dentro. E a gente tem um nível de controle dentro disso. Então, o grande processo é como é que a gente permite as coisas se liberarem por si mesmas, né? Sem que a gente aspire qualquer controle. A palavra que define realmente a nossa neurose é controle, né? Então tem esse ponto, né? Então isso tudo está ligado à própria conexão da pessoa com a qualidade da mente. Quando ela começa a olhar para a mente, ela percebe isso. Mas ao mesmo tempo tem uma dimensão que foge do controle dela, que é assim, ainda que ela possa fazer esforço para se livrar de regiões kármicas que ela vai detectando dentro dela, ela descobre que quanto mais esforço ela faz, é como se mais ela alimentasse aquela região kármica, porque aquilo ela começa a cristalizar. É como se fosse uma linguagem tibetana tradicional, né? Eles falam em demônios assim, né? Como se o demônio começasse a ficar maior, ele começasse a ficar gordo realmente, né? E o demônio ele começasse a ganhar vida, uma vida até mesmo independente da gente. Então a pessoa descobre que, paradoxalmente, o que move a aversão é o apego. Então, apego e aversão, eles são a mesma coisa, né? Eles não são coisas separadas. Então, é um paradoxo a pessoa imaginar que ela vai se livrar de algo por aversão, porque é simplesmente a manifestação da mente de apego que está acontecendo ali, né? Então, a pessoa descobre que, por exemplo, vamos supor que a pessoa já tenha meditado alguma vez na vida. Ela descobre que quando ela menos espera, aquele pensamento que estava rondando ela se foi. Aí agora tem outro. Aí então pronto, a pessoa desiste e se vai. Então a gente descobre que tem várias regiões nossas, né, da nossa vida, que a gente não lembra de ter resolvido e aquilo passou. Então a gente se dá conta de que tem uma dimensão muito grande da vida, né, do samsara, que não só escapa do nosso controle, como ela não tem como ser abraçada pelo nosso controle. É o que a gente vai chamar da natureza inconsertável do samsara. Ou seja, tem uma série de coisas que não tem como consertar, não tem como resolver. Quanto antes a gente iluminar isso, mais tempo a gente ganha. Agora, isso é um paradoxo, porque quando a gente diz que as coisas, elas no fundo não têm conserto, é como se houvesse uma derrota, né? Como se houvesse uma desistência e isso fosse não só frustrante, mas é como se isso fosse também uma coisa inferior, porque a gente imagina que a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente fica, o Bodhisattva, ele está em cima do fio de uma navalha, o tempo todo. Porque ao mesmo tempo, e essa navalha significa assim, ele está numa posição que ele não vai encontrar conforto. E ele não vai encontrar alguma coisa que seja completamente objetiva que ele possa fazer. Porque ele está em cima da navalha. Essa navalha significa,
que ao mesmo tempo que ele reconhece a natureza inconsertável do Sansara, ele coloca toda a energia dele para, de alguma forma, trazer benefício aos seres. O Bodhisattva está em cima dessa navalha. E ele não tem... Se ele escorrega para um lado, o outro vai cobrar conta depois. Então, se ele começa a tentar consertar o Sansara, aí ele inevitavelmente vai começar, num sentido assim grosseiro, né? No sentido de acreditar que aquele é o caminho, ele começa a colher frustrações. Aí se ele começa a pender para um outro lado, que é como se fosse um niilismo, de que o Sansara não tem conserto, não tem nada para fazer, aí as coisas começam a cobrar conta, porque ele vai vendo os seres imersos nas suas confusões e nos seus sofrimentos, e ele está sem resposta, ele está sem energia de ação. Aí aquilo começa a afundar também. Então o Bodhisattva está em cima dessa navalha, uma navalha cortante, e ele faz o voto de ficar ali. Então é como se ele tivesse a visão da vacuidade e ao mesmo tempo ele tem a visão do sofrimento, e ele lida com os dois. Então a nossa prática, ela vai se dar em cima dessa navalha. A gente dentro do Sansara nunca vai encontrar um lugar confortável que a gente possa de fato descansar, porque todos os lugares eles são transitórios. Então, uma forma da gente falar sobre isso é o que no budismo a gente chama dos bardos, né? A gente está o tempo todo num bardo. O bardo é um estado intermediário, ou seja, a gente está entre alguma coisa que a gente estava fazendo e alguma coisa que a gente imagina que vai fazer depois. Só que isso é incessante. Então a gente está aqui, a gente não está mais dormindo, não está mais alguma coisa que a gente estava fazendo antes, mas a gente ainda não está almoçando, a gente ainda não está encontrando com aquela pessoa, a gente ainda não está fazendo algo. Aí vocês observem, quando vocês saem dessa condição de agora para essa que a gente imagina que vai acontecer depois, vocês vão estar num outro bardo, porque aquele lugar que vocês agora vão estar, ele também não é um lugar final. Ele é um lugar que vocês estão por um tempo já imaginando que outra coisa vai acontecer depois. E assim a gente segue trocando de lugar infinitamente. Isso é a experiência do bardo. A gente nunca está num lugar que a gente imagina que é um lugar final. A gente sempre está num lugar que ele é temporário. Mas a gente nunca imagina quanto tempo que esse lugar que a gente está hoje, a gente vai ficar nele. Então o Buda ele usava uma analogia muito interessante. O Buda ele dizia que os seres eles são como pássaros que estão pousados num galho. E aquele galho uma hora vai quebrar. Ou seja, uma hora aquele pássaro vai ter que voar. A gente não, às vezes a gente olha e a gente não consegue calcular, né, quando é que vai quebrar o galho ou quando que a gente vai voar de fato. Mas em algum momento isso vai acontecer. A grande frustração que a gente tem, na verdade, não é nem tanto essa, né? É de imaginar que o lugar que a gente imagina que vai chegar, esse lugar aqui vai ser, enfim, o lugar. Vai ser o lugar em que as coisas vão dar certo, em que as coisas vão se equilibrar. E vai ser um lugar mais justo, e que vai ser um lugar mais estável, e que vai ser alguma coisa assim. Aí esse lugar também não vai ser. Então isso é o que o Buda chama de Sansara, é o reconhecimento dessa atmosfera que está ligado a essa compreensão dos bardos. Quando a gente está em meio à meditação, a meditação ela é um laboratório perfeito de a gente perceber isso, porque a gente se dá conta que a gente está o tempo todo entrando nesses micromundos, né? São micromundos, porque vocês estão ali parados, aí vocês são invadidos por uma lembrança de alguém conversando com vocês sobre alguma coisa. E aí, dentro daquele momento, a gente esquece que a gente está meditando, a gente esquece o lugar que a gente está, como um sonho, e a gente começa a sonhar acordado dentro daquela conversa, dentro daquela situação. Aí, repentinamente, o mosquito se aproxima e a gente acorda daquilo. Aí aquele mundo termina. Agora a gente cai no mundo real, que é o mundo do mosquito. E daqui a pouco a gente dá um peteleco no mosquito, o mosquito vai embora. Aí a gente entra numa outra bolha.
Então a gente está o tempo todo transmigrando de uma situação para outra. E esses mundos, embora pareçam completamente reais, depois que eles passam, a gente descobre que a gente não consegue pegar neles. A gente não consegue, não tem nada ali que possa efetivamente ser seguro, que possa efetivamente ser estável. Então a meditação, ela é o reconhecimento dessa condição onde a gente já vive, mas não presta muita atenção. Como que é essa condição, né? Então aí a gente começa a se dar conta de uma série de coisas, né? A gente se dá conta dos bardos, né? Dessa transmigração incessante, a gente se dá conta da impermanência. Agora, mais do que isso, a gente vai descobrir que não é apenas a gente se dar conta dos nossos pensamentos ou dos nossos processos que vai ser o suficiente. É insuficiente. A gente precisa fazer mais, né? A gente vai precisar olhar de onde é que eles surgem. A gente precisa olhar a origem das coisas, como se a gente precisasse olhar para as raízes das coisas. É o único jeito da gente ultrapassar elas, né? Então a gente vai precisar se dar conta de que são essas condições internas que configuram o modo como a gente experimenta a realidade. Então tem uma analogia que eu acho interessante, assim, que é, por exemplo, vocês imaginem uma pessoa a pessoa quer fazer uma viagem para a Índia, né? Quer ver o Dalai Lama, né? A pessoa vai lá, descobre que o Dalai Lama vai dar uma semana de ensinamentos e que na sequência vai ter não sei bem que mestre que vai estar por lá, um super yogi daqueles que flutua e desaparece, aparece. E aí a pessoa vai lá ver ele e que, enfim, tem um monte de lamas e aquilo é a Índia, né? Enfim, uma coisa super sagrada, assim, né? Mas vocês imaginem, vocês experimentem contar para diferentes pessoas sobre essa ideia, budistas e não budistas, né? Aí vocês vão perceber que tem algumas pessoas que vão olhar para vocês e que vão dizer assim: nossa, que maravilha, você está indo para a Índia, que lugar abençoado, o Buda passou por lá, tantos mestres, né? O Dalai Lama mora lá, né? Quanta sabedoria naquele lugar, né? Quanta riqueza, ou seja, reino dos deuses, tudo é maravilhoso, tudo é assim, quase inebriante. E aí a pessoa tá lá, nossa, o incenso da Índia. As pequenas coisas podem se tornar assim hipnotizantes, né? Isso é o reino dos deuses. Mas pode ser que tenham outros amigos que vocês contem a mesma história e eles olhem para vocês e digam assim: não, mas eu já fui na Índia. Você vai ficar quanto tempo? Eu quando fui fiquei 6 meses e eu vi tal e tal Rinpoche. Você vai ver qual? Ah, você vai ver uma semana de ensinamento com o Dalai Lama. Eu fiquei lá, era 1 mês de ensinamento. E ainda tinha entrevista pessoal com ele. E ele ainda abençoou o meu mala, me deu instruções de práticas pessoais. E depois eu fui para a caverna meditar. Esses são semideuses, eles estão sempre competindo com a gente, né? Então tem uma sensação de comparação, né? Então a pessoa é uma outra experiência, né? Então ela não está assim necessariamente se deleitando com aquilo, mas tem uma comparação. E essa comparação, ela tem como se tivesse uma agulha espetada que a pessoa está sempre um pouco ativa, olhando, né? Então isso é uma outra experiência. Aí vocês vão ver que tem outras pessoas que vocês vão contar a mesma história e elas vão, que é tipo pai e mãe, assim, né? Ah, mas você já fez vacina? Né? Tem que fazer vacina. Você tem que levar uma capa de chuva, né? Você tem que levar umas bolachas para comer, porque tem que levar uma coisa para água lá meio poluída, né? Você tem que, né, tirar a poluição da água. Tem umas pastilhinhas ali que eu vi para vender no supermercado, né? Eu posso comprar para você, né? E você já sabe onde é que você vai se hospedar, quantas vezes você vai... Como é que você vai pagar essa viagem, né? Esse é o reino dos humanos. E eles não estão, assim, totalmente extasiados com as coisas, eles têm do cotidiano, né? Você vai viajar por qual companhia aérea, né? Você vai se hospedar onde, né?
E aí você vai fazer essa coisa que é reino dos humanos, né? Que é ligado a uma dimensão aparentemente mais cotidiana, assim. Aí tem o reino dos animais, que é a galera que diz assim, olha, nossa, dá quantas horas de voo, né? Depois quantas horas de ônibus? Não, eu não vou. Tá tudo no YouTube, eles estão transmitindo agora, tem um canal do Dalai Lama, lá que eles transmitem os retiros, né? E esses mestres aí, tu pode comprar o livro no Kindle, né? Por que ter esse trabalho de viajar para lá, né? Então isso é o reino dos animais, a lei do menor esforço, né? No celular a pessoa resolve tudo, ela assiste o Dalai Lama, ela pede comida, ela compra o livro, né? Tudo no celular ali, né? Não precisa de mais nada. Então tem uma coisa que tudo dá muito trabalho, né? Qualquer coisa que tu fala pra pessoa dá muito trabalho. Depois tem uma paisagem dos fantasmas famintos, né? A paisagem dos fantasmas famintos, ela é uma paisagem que a pessoa ela passa mal com aquilo, porque ela fica querendo muito. E aquilo pode consumir a pessoa. E ela pensa que a prática dela só vai funcionar se ela for para a Índia. E se ela não vê o Dalai Lama, e se o Dalai Lama especialmente não olhar para ela, aí não dá. Então tem uma sensação de falta muito grande, né? É muito comum a gente ter isso, né? Porque a gente fica imaginando que a gente sempre tem alguma coisa faltando para nossa prática dar certo, né? Tipo assim, porque a gente não encontrou aquele mestre, né? Porque a gente ainda não lê um vídeo novo ali que eu vi que ele apitou aqui no meu telefone, eu não assisti ainda. Tem aquele retiro. Sempre tem alguma coisa que a gente ainda não fez, que é por isso, é a culpa, né? É por causa disso que a gente ainda não melhorou. Depois que a gente lê aquilo, a gente comprar aquele livro, a gente assistir aquele vídeo, aí vai. Então isso é os fantasmas famintos, tá sempre faltando alguma coisa, né? E por último tem o reino dos infernos, né? Que a pessoa são os mais dramáticos, né? Que a pessoa diz, não, mas a chance de você morrer num avião, você morrer por uma bactéria que tem lá, e enfim, aquilo tá do lado do Paquistão, vai que dá uma guerra, né? E aí você vai fazer o quê? E, enfim, as pessoas assaltam na Índia, né? É muito perigoso ir para lá. Então esse é o reino dos infernos, porque a pessoa só vê a desgraça que pode acontecer sempre, né? Então isso são as paisagens. Quando a gente está dentro, olhando para os pensamentos, por exemplo, a gente não calcula que aqueles pensamentos que a gente está tendo, eles só estão surgindo porque tem uma paisagem que facilita aquilo, né? Ou seja, tem um contexto. O que é muito importante a gente se dar conta é que o mundo que a pessoa vive não é o mundo físico dela, é o mundo sutil. O mundo sutil é a paisagem. Então, por exemplo, se cada uma dessas 6, vamos supor que vocês tenham falado com 6 pessoas diferentes para contar essa notícia. Vocês imaginam que cada uma dessas pessoas iria para a mesma Índia? Não. Cada pessoa vai para uma Índia diferente. Como se houvessem 6 Índias espalhadas pelo mundo. Então, a gente não habita no mesmo lugar só porque a gente está um do lado do outro. A gente habita num lugar interno, sempre. Então, é crucial que a gente perceba isso, porque a gente simplesmente configurar a nossa vida a partir de coisas é insuficiente para dizer que a gente está vivendo naquele lugar. A gente está sempre vivendo num lugar sutil. Então, a nossa experiência de vida, ela vai estar sempre sendo construída e sempre sendo sustentada por essa paisagem interna. Então, a gente está sempre dentro de alguma paisagem. A gente pode não estar consciente da paisagem que a gente está vivendo. A gente pode não ter também liberdade com relação de soltar essa paisagem e se conectar com alguma outra. Mas as paisagens são os lugares que a gente habita incessantemente. Então, dentro do processo da meditação, por exemplo, a gente começa aparentemente olhando para o corpo apenas. Mas o corpo, a respiração, são apenas pretextos para a gente poder acalmar um pouco e conseguir então olhar de maneira mais profunda como que é esse lugar que eu estou vivendo. Como que é esse lugar no qual eu construo as minhas relações. Como que é esse lugar no qual eu construo a minha própria possibilidade de viver.
a minha própria possibilidade de me relacionar e assim por diante. Então, isso é um tema que é super importante para nós, porque vocês observem que quando parece que o mundo não é possível, né, ou que a gente não consegue pensar num futuro direito, é como se essa nossa capacidade de perceber essas paisagens tivesse sido capturada. E a única paisagem que aparentemente se torna possível é a paisagem que a gente encontra dentro de uma notícia grosseira, ou dentro de uma informação grosseira. Mas aquilo a gente vai precisar metabolizar e se dar conta de que as paisagens e a experiência de vida, ela vai inevitavelmente estar ligada a como que a gente vive dentro dela, internamente. Então as paisagens, elas vão definir a nossa experiência de vida, a nossa experiência de estar se relacionando, a nossa própria experiência de futuro, né? O que a gente imagina que é um futuro para a gente mesmo, o que é um futuro para as pessoas com as quais a gente vive. Então, por exemplo, né, a gente vai precisar de algumas habilidades que a gente vai cultivar também, né? Então, por exemplo, a primeira habilidade que a gente vai precisar cultivar é uma habilidade de acalmar a mente, né? Essa é a primeira saída, assim. Então, uma analogia que às vezes eu uso também é como alguém que está dirigindo, né? Ou seja, a pessoa está dirigindo, está com o pé no acelerador, né? Aí ela imagina que dentro da meditação é como se fosse mais ou menos assim, a gente está ali no meio de alguma loucura, super acelerados. E aí a gente tenta parar aquilo, né? Se a gente simplesmente tenta parar aquilo por força, é como se a gente mantivesse o pé do acelerador e pisasse no freio simultaneamente. Então, é a gente, no meio de alguma loucura que a gente está rodopiando, seguisse dentro de um processo que a gente imagina que a aceleração é o jeito que a gente vai resolver as coisas, e a gente, ao mesmo tempo, tenta forçar aquilo, né? Forçar aquilo parar. Então, não vai funcionar. Então, é como se a gente precisasse de uma habilidade de tirar o pé do acelerador. Só isso. Essa é a primeira coisa que a gente vai precisar, né? Então, como é que a gente tira o pé do acelerador? A gente vai precisar criar espaços na nossa rotina em que a gente treina isso. Isso não é alguma coisa inata, é uma coisa que a gente vai precisar cultivar. Então, vocês peguem mesmo o Buda, mesmo seres assim que a gente admira pela prática deles, eles tiveram que praticar. Tem uma qualidade de cultivo, como uma jardinagem, como um agricultor, como alguém que cultiva alguma coisa. Tem um cuidado. Não é simplesmente jogar a semente, virar as costas e ir embora, né? Tem um cuidado que é preciso de cotidianamente, rotineiramente, a pessoa ir lá. Isso aqui tá bom, como é que tá o sol? Tá muito úmido? Mais água, menos água? Então, tem um cuidado diário que a pessoa vai precisar. Especialmente no início, porque se a pessoa inventa de passar, às vezes, uma semana fora, ela volta, a planta morreu, às vezes, né? Dependendo da, da constituição, né, da própria planta, ela às vezes não aguenta uma semana sem cuidado. Então a gente vai precisar de uma habilidade de cultivar esse cuidado. Então é algo que a gente vai precisar criar um espaço para permitir esse cuidado, esse cultivo. Então a gente vai precisar fazer isso. É um cuidado, um cultivo de como que a gente, pelo menos naquele momento, a gente tira o pé do acelerador. A gente precisa começar por algum lugar. Então esse lugar é esse espaço de prática que a gente vai precisar, né? Quando a gente começa a desacelerar, a gente começa a conseguir gerar consciência do que é que está acontecendo. Esse é o segundo, é como se fosse uma consequência, porque a gente desacelera, a gente consegue perceber mais coisas. Então esse é o processo que vem na sequência.
Então é insuficiente, por exemplo, a gente apenas colocar nossa energia em foco, a gente apenas colocar nossa energia na estabilidade. A gente precisa que esse foco, essa estabilidade ofereçam mais consciência, ou seja, que a gente consiga se ver melhor, que a gente consiga ver os processos todos, nossos especialmente. Do contrário, é como se a pessoa estivesse simplesmente fazendo alguma coisa burocrática. A pessoa diz, eu fiz tantas horas de meditação, eu fiz aquele retiro, mas é como se a pessoa não tivesse se visto ainda. A pessoa não percebeu a mente dela construindo a realidade que ela está vivendo. A pessoa não vê a paisagem sendo construída. Ela imagina que a paisagem é alguma coisa fora dela. Como a gente estava vendo naquele exemplo, né? Cada uma dessas pessoas vai encontrar todos os argumentos para afirmar que aquele lugar é maravilhoso, que ela fez mais coisas do que o outro, que precisa uma mochila, não sei bem como, que tem que ter alguma coisa para desinfetar, não sei bem o que dá muito trabalho viajar, que sem aquilo não vai funcionar e que pode morrer. Cada um dos argumentos é válido, isso é muito importante a gente contemplar. Não tem argumento mais ou menos válido. Dentro daquela lógica, todos eles são. Agora, a gente pode escolher com qual que a gente vai se conectar. Então tem um processo de escolha dentro disso, porque a pessoa descobre que aquilo não está inerentemente naquele lugar. Ela descobre que tem uma paisagem mental dela. Ela descobre que às vezes, mesmo no processo, vamos supor que a pessoa está planejando uma viagem dessas, ela pode passar pelas 6 experiências, né? Ela pode achar que ela vai morrer. Ela fica descobrindo que alguém passou por lá e teve uma caganeira, alguma coisa assim. Eu já não sei se eu vou. Aí ela descobre que tem alguém que foi, que passou não sei quantos anos em cavernas, não sei o quê. A pessoa diz, não sei, eu vou por lá, vou passar assim, 15 dias, a pessoa passou 6 meses, não sei se eu quero ir, né? Aí a pessoa pode imaginar que dá muito trabalho, né? Não sei. E assim por diante. Então a gente se vê oscilando dentro disso. Então não é que a Índia tenha mudado, é que a nossa percepção muda. A nossa percepção muda, ou tudo muda. Então a gente precisa que a meditação não só nos acalme, nos ofereça foco e assim por diante, mas nos ofereça consciência, né? Ou seja, a gente precisa de espaço. A gente precisa dar esse passo para trás. Então é crucial que isso aconteça. Quando tem foco, ou seja, quando tem essa desaceleração, quando tem essa capacidade de consciência, a gente consegue gerar compaixão, que é uma coisa fundamental, especialmente nos dias de hoje, né? Nunca, assim, a compaixão nunca foi alguma coisa descartável, né? Mas hoje, à medida que as coisas, os ânimos vão se acirrando e as relações vão ficando desafiadoras em muitos níveis, né? Por muitas razões, vai ficando mais urgente a gente olhar para essas questões também, né? Então, vocês imaginem qual é a possibilidade da gente gerar compaixão se a gente não consegue ter um mínimo de consciência do que é que está acontecendo. Como é que a gente vai ter consciência do que é que está acontecendo se a gente está completamente acelerado, nervoso? Não tem chance. Então, compaixão ela também se beneficia dessa habilidade nossa de conseguir meditar, né? Então, na nossa cultura, é como se a gente tivesse uma visão um pouco ingênua, assim, né, das práticas de compaixão, por exemplo. Porque é como se a gente imaginasse que aquilo é algo que vem, assim, né? A gente vê uma notícia de alguma coisa em algum lugar, e aí a gente se sente comovido com aquilo, a gente se sente tocado pelo sofrimento do outro, né? Mas essa compaixão de noticiário, ela é muito insuficiente, porque é como se ela viesse por alguma notícia, e especialmente ela é uma compaixão que vai surgir apenas quando a gente vê a dor do outro. Se o outro não está chorando, esperneando, é como se não tivesse nenhum problema com ele. Então é como se ela tivesse um pressuposto de que a compaixão só vai surgir se a gente vê uma desgraça acontecendo na nossa frente. Senão é como se a compaixão não surgisse.
O que é uma compaixão meio fake, porque aparentemente quando não tem nada desabando, está tudo andando bem. Só que a pessoa não percebe que o outro está dentro dessa realidade, dentro dessa atmosfera, né? Que é uma atmosfera que ela é um bardo e que aquilo tem uma dimensão inconcertável e que aquilo repentinamente pode mudar, como um tsunami que chega sem avisar e arrasta tudo, né? Então a gente vai precisar de uma compreensão de que a compaixão ela precisa transcender uma coisa mais midiática, assim, e ela precisa ser algo residente da nossa compreensão nas relações, na nossa relação com o mundo. Porque estando é mais ou menos como um vulcão adormecido. Não é porque ele não está naquele momento cuspindo alguma coisa que ele não pode, por alguma razão, vir a produzir algum efeito, né? Então, isso é o samsara. A nossa compaixão, ela precisa reconhecer que o outro, ele está numa situação que ele não suspeita o quão profunda ela é. Ele não imagina o quão complicada é a situação dele. Então, essa compreensão dentro do dentro do ambiente da meditação, ela é muito importante, porque vocês vão perceber que tem uma diferença bem grande entre a pessoa sentar para meditar, para alcançar alguma coisa, como seja a sua própria paz mental, a sua própria liberação, da pessoa sentar para tentar descobrir um jeito de iluminar essa confusão toda e poder ajudar os seres. Tem uma diferença bem grande. Vocês vão perceber que a energia de vocês se altera. A própria relação de vocês com os obstáculos é totalmente diferente, porque é como se não tivesse como competir uma energia com a outra, né? Então, dentro do budismo também a gente nunca vai conseguir avançar realmente dentro da meditação se a gente não olhar para nossa motivação, né? Por exemplo, tem uma outra área que é uma área super importante da gente olhar, que é o aspecto das nossas relações. Então, por exemplo, dentro do budismo, tudo aquilo que a gente faz no período que a gente não está meditando é o que vai invadir o nosso período meditando. Então, tem uma sacada que a gente vai precisar ter, né? Que é assim, se a gente não alterar os nossos padrões de relação com as pessoas, é pouco provável que a gente imagine que a nossa meditação vai funcionar. Porque é como se a gente estivesse sempre apagando incêndio. Toda vez que a gente senta para meditar, a gente inicia um bate-boca com alguém. Então, para aquele bate-boca não se estender, a gente então tenta colocar a nossa mente dentro de um foco que não tem nenhum pensamento e que a gente não sente o nosso corpo. Como se fosse uma experiência meio psicótica, assim, a pessoa toma um LSD, assim, aí a pessoa tem uma experiência meio out, mas depois ela levanta e o mundo está igual. Então, a gente vai precisar se dar conta de que enquanto a gente não pacificar as relações, meditação não vai andar. Tem mestres, por exemplo, Lama Zopa Rinpoche, é um grande mestre da linhagem Gelugpa, né? Ele diz que mais de 50% da prática da meditação é a moralidade, é ética, né? Importa mais do que uma habilidade de foco da pessoa na respiração, mais do que uma habilidade da pessoa ficar sem se mexer com o corpo, mais do que qualquer outra coisa. Ele diz mais de 50% da meditação é moralidade. Porque no exato instante que a pessoa altera e melhora a qualidade das relações dela, ela naturalmente pacifica. É como se ela diminuísse o ruído, o chiado que ela vai sentir dentro da meditação. Então é como se cada um de nós, a gente senta assim para meditar e a gente percebe que tem camadas
de discursividade que a gente vai acessando. Então é como se tivesse uma camada mais grosseira, assim, mais objetiva, que é a primeira em geral que a gente se dá conta. Mas a gente descobre que tem conversas bem atrás, assim, níveis de ruídos atrás, que são coisas que são como que camadas que a gente vai acessando. E a gente também não sabe bem porque volta e meia tem cobradores kármicos, assim, né? Que a pessoa, mesmo que ela entre em retiro, lá pelas tantas, ela tem um sonho com alguém que passou pela vida dela e simplesmente derruba a meditação da pessoa. Então, esses cobradores kármicos, eles são relações pessoais, relações kármicas que a gente tem, que estão guardadas. Elas estão guardadas. Não é porque eles não estão surgindo que elas estão resolvidas, né? É como se dentro do samsara a gente imaginasse que o não surgimento das situações é que fosse o ponto. É como se a gente utilizasse o não surgimento das emoções, o não surgimento dos problemas como o critério de qualidade, a unidade de medida que a gente utiliza para medir a sensação de sucesso que a gente vai ter nessa prática. Como, tipo, presidiário, assim, a pessoa marca quantos dias eu não tenho nenhum ataque de raiva, assim. Aí a pessoa vai marcando. Só que o que acontece? A pessoa vai criando uma identidade, assim, grotesca com aquilo, até o dia que ela explode por alguma razão, e aí ela fica duplamente puta, né? Porque primeiro ela tá com raiva de alguma coisa, depois ela tá com raiva por ter ficado com raiva. Porque, enfim, não era para estar acontecendo. Aí a pessoa descobre que antes de ser budista a coisa era até mais fácil, porque ela só tinha raiva, depois a raiva passava. Agora ela tem raiva e tem raiva porque ficou com raiva. Aí ela cria uma identidade espiritual. Essa identidade espiritual ela tem problemas. Às vezes, os obstáculos que ela vai colher na prática dela vêm de um nível de apego à pessoa a atingir a liberação. Então é um paradoxo. É justamente porque a pessoa tem apego a atingir a liberação que ela tem obstáculos. Porque é como se ela não conseguisse não só apreciar a condição da mente dela, a condição da mente com as pessoas com as quais ela se relaciona e assim por diante, como ela tem níveis de rejeição às experiências. Então ela nunca consegue estar num lugar que ela se permite olhar com profundidade o que é que está acontecendo. Então, a gente leva muito tempo para conseguir se dar conta de que é justamente a experiência que a gente está colhendo nesse momento, justamente o que a gente está passando nesse momento, é justamente a experiência que a gente está precisando olhar. Ela não é um fracasso da nossa prática, ela não é nada, ela é simplesmente a experiência, assim, o universo sinalizando que nesse momento é o que a pessoa precisa olhar. Então a gente vai perceber que tem experiências que a gente talvez não se sinta totalmente preparado para olhar nesse momento, porque é como se elas fossem muito maior do que a gente. É tipo a pessoa que vai aprender a surfar e tem uma onda muito grande, né? A pessoa que é uma marolinha no início, né? Ela quer uma pororoca, assim, uma coisa que ela dê conta, né? Começa com aquela pranchinha de barriga, assim, né? E aos poucos a pessoa vai pegando ondas maiores, né? Então é a mesma coisa, a pessoa nunca não sabe nem nadar, vai pegar uma coisa grande dessas, né? Vai se afogar. Mas a pessoa guarda aquela lembrança do tipo assim, me aguarde, eu vou olhar para você, né? Então é como se ela precisasse treinar um pouco, se fortalecer um pouco, para que esse espaço interno possa então se acomodar melhor e ela consiga enfim olhar. Mas ela não está ingenuamente fugindo de alguma coisa ou achando que algo não vai acontecer. Ela está só esperando se fortalecer um pouco para então conseguir olhar, né? Então esse vai ser o nosso desafio, né? Então, em linhas gerais, é como se isso fosse uma apresentação, assim, mais ou menos breve e bastante geral, assim, eu não funilei isso de nenhum lado, né, de nenhum lugar, mas é como se fosse uma forma bem ampla, assim, né. Aí, desse ponto, eu pensei que hoje à tarde a gente poderia começar a olhar questões, assim, mais práticas, assim, né, ou seja, como que a gente faz quando a gente for sentar, né, ou o que a gente não faz. Então, a gente fazer um pouco de meditação também, né?
Mas antes da gente ir para essa etapa, né, eu pensei a gente conversar um pouco, né? Então, se vocês acham que está tudo andando, se vocês têm dúvidas, né, ou se vocês têm sugestões também, eu pensei a gente ter esse espaço de troca, assim, de conversa, né? Antes da gente seguir para a próxima etapa, né? A gente tem um espaço, pensei livre, assim, né? Tenho certeza que tem muitas perguntas de várias pessoas. Aí uma coisa que a gente tem feito para organizar a gente colocar assim aqui no chat, eu quero fazer uma pergunta. Aí a gente vai Sim, dando um beijo mãozinha, para assim, cada né? um. Normalmente são mais perguntas do que a gente tem tempo. Maravilha. Aí quem quiser falar alguma coisa, quem quiser tirar uma dúvida do Aham, Henrique, aham. coloca aqui no chat. Oh, eu quero perguntar isso, tá bom? Tá aberto. Eu tenho uma dúvida, mas eu vou deixar para perguntar depois que alguém perguntar primeiro. Tá Senão eu bom. fico sempre aproveitando esse lugar de mediador para perguntar primeiro, não dá certo. Oi, Luciana, diga. Ó, tem um eu ali, ó. Vou tirar o microfone aqui. Ou tu prefere escrever? Posso falar, tá me ouvindo? Estamos. Peraí, que eu acho Perfeito. que me enrolei. Oi, Tô te ouvindo. Henrique. Eu Oi, escutei quando Lu. tu Tá no tá. Dharmata? Tô, assim, tô aqui. Tá quente, viu? Legal. Legal. Tá quente. Escutando o Milton aí falando de Recife esquentando, eu digo, imagina não dá nada, também tá esquentando. Então, tu falou um pouco sobre quando uma pessoa tu tava falando da questão da sabedoria do espelho, que você só vai experienciar mesmo, poder ajudar aquela pessoa quando você se vê no lugar dela e tal. Só que aí eu lembro muito da questão de ação de poder, né? Quando surgiu uma situação frente a essa, você se coloca no lugar dela É, para poder ajudar, mas se você não tiver ação de poder frente àquilo, você se arrasta. Eu queria saber assim, o que mais que a é. gente pode fazer, porque tipo, já aconteceu essa semana, inclusive eu fiquei tentando assim, ver como eu poderia ajudar, mas assim, no começo foi um pouco muito sutil, assim, eu vou tentar não me arrastar na história, tentar não colocar no lugar, mas quando eu menos vi, já era, assim, eu tava, nossa, e agora? Como é que eu posso ajudar? Não sei o quê. Assim, o que tu sugere, assim, para a gente poder olhar melhor para essa questão dessa ação de poder, de todas essas outras ações que eu sei que tem. Eu tentei ficar, observar a incrementadora, a pacificadora, a incrementadora, e aí no final uma ação irada. Mas eu fiquei na dúvida, sempre fico naquilo de, tipo, se isso vem uma coisa muito natural, ou se, não sei, acho que deu para tu entender mais ou menos a minha dúvida, é como lidar como lidar nesse momento de precisar ajudar e usar essas ações, assim. Não, a ação de poder é a base, né? Porque é a ação da gente não ser arrastado para o mundo que o outro quer nos arrastar. Uhum. Então, não significa que a gente não está vendo até aquele mundo surgir dentro da gente, ou que a gente não está vendo até a vontade da gente ir lá e entrar e resolver aquilo, né? Mas a ação de poder, a pessoa diz não. Ela pode ser que naquele momento ela não tenha nada para oferecer em troca. Pode ser. E às vezes, especialmente se a energia do outro está alterada, né? Ou seja, a gente vê que o outro está assim intenso dentro daquilo, é até melhor que a gente não ofereça nada, porque ele provavelmente não vai nos ouvir, né? É como se também tivesse, tu observa assim que a ação pacificadora, ela surge na sequência da ação de poder. Porque, por exemplo, a gente só vai conseguir pacificar a relação se o outro não encontrar uma reverberação dentro da gente para aquele mundo que ele estava tentando habitar. Então ele tenta puxar a gente, ele tenta convencer a gente, ele tenta qualquer coisa e a gente não entra. É como se depois da gente várias vezes não entrar dentro daquilo, aquilo fosse perdendo também um pouco
a energia para a pessoa, sabe? Aí é porque a gente não ajuda o outro a alimentar aquilo, aí ele não encontra um espelhamento daquilo. Então é como se aquilo não se ampliasse. Vocês percebam, por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa para alguém. Mas a gente pensa assim, vou fazer ou não vou fazer? Daí a gente nem comenta com ninguém, aquilo fica ali. Mas vocês observem momentos em que vocês verbalizam aquilo para uma pessoa, por exemplo. É como se aquilo, de alguma forma, ganhasse uma vida própria que foge até mesmo do nosso controle. A gente não sabe nem explicar direito. Mas aquilo ganha uma vida própria. E aí aquilo fica complicado, porque aquilo parece que a intensidade da energia aumenta, e o outro, se o outro entrar dentro da nossa bolha, é como se ele ficasse um aliado. Então aquela bolha vai ficando mais difícil da pessoa escapar, porque a realidade toda vai se configurando daquela forma, o outro é um aliado, aí mesmo que às vezes a gente até nem lembre mais, o outro ajuda a reforçar e a nos reintroduzir. Então a ação pacificadora é assim, a pessoa, porque ela não alimenta mais com a ação de poder, a ação pacificadora começa a parecer efeito, né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa é que, assim, só shamatha, por exemplo, é insuficiente, porque shamatha não ajuda a oferecer ideias nesse sentido, né? Shamatha ajuda a gente a não reagir, mas não dá nenhuma ideia. Então, por exemplo, uma coisa que de saída a gente pode fazer é metta bhavana, porque é como se a gente também precisasse trocar o lugar do outro dentro da gente. Talvez o outro está num lugar meio contaminado, assim, ele está num lugar meio poluído dentro da gente. Então, o Metta Bhavana vai ajudar a gente a trocar o lugar que o outro surge para nós. Porque o outro não está surgindo apenas fisicamente na nossa frente, ele surge também de dentro. Então, esse lugar que o outro está dentro, Metta Bhavana que ajuda a gente a trocar. Então, para a gente, por exemplo, para a gente poder visualizar uma saída para o outro, para a gente poder ajudar a ter ideias, se a gente está de má vontade com a outra pessoa, nenhuma ideia vai surgir. Então, é bom que a gente esteja com boa vontade. Essa boa vontade é Metta Bhavana que cria. Porque altera a relação de energia que a gente tem com a pessoa, altera a relação de energia que a gente tem com a gente mesmo. Então é como se a gente precisasse primeiro criar o ambiente onde essa ideia vai surgir, onde essa ajuda vai surgir. E esse ambiente primeiro tem shamatha, depois o ambiente ele é enriquecido com Metta Bhavana. É como se fosse o adubo, né? Ele vai fazer aquilo florescer. Metta Bhavana é uma forma de pacificar a relação, com certeza, né? Com certeza. Aí a gente precisa criar o espaço, a gente precisa criar o ambiente para aquilo poder acontecer, né? Aí isso é o início, né? Aí se tu vai fazendo isso, vai ficando mais fácil tu te colocar em marcha, né? Muito bom. Acho que é para eu ler a pergunta de Rafaela, né? Ela escreveu. Tu quer ler, Rafa? Eu leio para ti, então. Henrique, falou na gente praticar, mas o sentido da realidade permanecer inalterado. É um ponto por aqui ultimamente. Eu acho que entendo os ensinamentos e na vida real tudo é contraditório e sólido. Muito tempo praticando a solidez e agora fica difícil visualizar luminosidade e vacuidade no dia a dia, né? Só a meditação salva? Não, porque, por exemplo, é como se a gente precisasse alargar a sensação do que é a meditação. Então, por exemplo, se a meditação for unicamente gerar estabilidade, gerar foco, gerar relaxamento e assim por diante, isso é insuficiente. Porque é como se a pessoa estivesse no meio de uma neurose calma, mas ela está dentro de uma neurose. Como é que a gente acorda, né? Então, a gente pode estar dentro de um sonho alucinado ou calmo.
Essa é a diferença. Dentro da perspectiva da iluminação, shamatha é isso. Shamatha oferece uma calma dentro do sonho, mas ainda é um sonho, a pessoa não acordou ainda. Então, por exemplo, se diz que shamatha é insuficiente. Só que ela é indispensável, porque se a pessoa não tiver com um pouco de estabilidade, foco e assim por diante, ela não tem como perceber que aquilo é construído. Então é como se precisasse introduzir contemplação. Então contemplação é uma forma de meditação. Contemplação não é apenas a pessoa fazer shamatha, mas é a pessoa, por exemplo, se ela tem de alguma forma ela foi introduzida ao Prajnaparamita, de alguma forma ela foi introduzida essa noção da mente inseparável da realidade, é como se todo dia ela precisasse, em primeiro lugar, dentro da própria prática formal dela, ela treinar isso. Ela pegar exemplos do cotidiano dela. Então ela pega exemplos assim, como que aquela pessoa que hoje eu estou me segurando para pular no pescoço dela, eu pude estar completamente apaixonado por ela. O que é que mudou? Aí a pessoa descobre que ela não tem como apontar alguma coisa necessariamente externa, assim, não foi o penteado da pessoa que é culpado. Teve uma mente que mudou ali dentro. Como foi que aquela coisa que eu comprei, que eu não deixava ninguém nem encostar, hoje eu já estou assim, já está estorvando aqui em casa? O que é que mudou? A pessoa precisa encontrar exemplos que ela está imersa e contemplar a mente dela ali dentro. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso no silêncio, a gente precisa usar o que a gente chama de meditação em silêncio para fazer isso, mas a gente precisa também, ao longo do nosso dia, dar umas paradinhas assim e olhar isso, olhar essa loucura, né? Então isso é contemplação. A contemplação é que vai fazer a transformação acontecer. Só a gente precisa largar a sensação do que é meditar. Então meditar precisa incluir contemplar. Então contemplar, a gente vai trazer exemplos, né? A gente precisa puxar exemplos práticos dessas coisas acontecendo. E aí são muitos, né? Muitos. Então a gente vai pegar histórias que aconteceram com a gente vai pegar objetos próximos, a gente pega fotos das pessoas, a gente pega música, né? Música é muito interessante. Por exemplo, como que certas músicas estão totalmente conectadas com uma paisagem. Meu, quem é que consegue ouvir música sertaneja sem ficar com dor de cotovelo? Aquilo é totalmente conectado com aquela paisagem, né? Tem um chororô ali que está envolvido, né? Aí a pessoa tem músicas que ela ouvia com uma certa pessoa. Aí hoje é um problema a pessoa ouvir aquela música porque ela começa a lembrar da outra pessoa. Mas como é que pode, né? Como é que pode? Porque teve um momento que aquela música não tinha nada a ver com aquilo, talvez, né? Então, como que são essas paisagens, né? Então a pessoa descobre que ela não está se relacionando com a coisa, ela está se relacionando com outra. É essa outra que ela precisa se dar conta. Isso é contemplação. Então ela precisa fazer isso dentro do que ela chama de meditação, mas ela precisa fazer isso ao longo do dia também. Então esse é o desafio, né? A gente introduzir contemplação. A gente precisa. Só tentar não reagir é insuficiente. É insuficiente. Aí não vai, a coisa não vai transformar mesmo, né? Eu tenho uma pergunta, mas antes eu acho que a gente tem tempo para a pergunta da Rafa ainda, né? Que colocou aqui no chat. Uhum. Fez mais uma para dar tempo Com de certeza, com sair muito certeza, com mais certeza. tarde, Uhum. né? Tá. A minha pergunta é bem simples, que foi um momento assim que eu fiquei, pô, esse aspecto é muito interessante eu disse assim, aquilo que a gente está olhando naquele momento que parece ser um incômodo, uma trava, um obstáculo ali para nossa tranquilidade, acho que né? Eu te disse, mas aquilo é justamente o que a gente precisa ver naquele momento, né? E eu sinto que a gente tem uma facilidade imensa de se conectar com isso quando a gente está num revés, né? Que é aquela coisa, se tu não, tu pode só se sentir paralisada por aquilo,
ou você pode assimilar isso, né? Aí, normalmente, é nesse momento que a gente entra nessa visão, olha, isso aqui só está sendo um problema porque é justamente o que eu tenho que observar, né? É justamente disso que eu tenho que atentar. Mas me parece que isso, na realidade, segue, né? Para além de ser um problema, todas as circunstâncias boas e difíceis, digamos assim, também podem ser vistas com essa visão, né? Queria que tu me contasse um pouco mais assim do como é que você vê isso do que surge no momento ser o que é justamente necessário a gente estar olhando naquele momento. É porque, por exemplo, a gente reclama do sofrimento, né? Da aflição em geral quando surge, ou do desconforto, né? Porque, enfim, a gente quer... É como se a gente tivesse um chip embutido, né? Que é encontrar a felicidade e se afastar do sofrimento. Então, isso é um software aí que a gente tem. E muito habilmente isso é usado como meio hábil para a gente poder sair do samsara, né? Porque é como se fosse talvez a única janela que às vezes a gente abre para poder pensar sobre essas coisas, né? Então, como é que a gente pode não sofrer? Como que a gente pode, enfim, encontrar uma felicidade que seja mais duradoura do que a do chocolate, né? Mas à medida que a gente vai mergulhando nisso, é como se a gente ao mesmo tempo fosse... A gente precisa gerar uma mente de apreço pela experiência da aflição, por exemplo. Não no sentido masoquista, né? Mas no sentido de que aquele desconforto, ele na verdade está revelando uma dimensão de apego que já existia, mas a gente não estava vendo. Porque o apego, a gente não olha... Se a gente parar e olhar para dentro assim e perguntar, bom, será que eu tenho apego? Você olha assim, eu estou bem tranquilo, assim, tá tudo andando. Não é alguma coisa que se a gente para, a gente vê. Porque a gente precisa da mobilidade das coisas, da impermanência das coisas, para que então aquilo se revele. Ou seja, os obstáculos, a gente precisa que... A gente só vai se dar conta das nossas dificuldades se a impermanência tocar. Ou seja, se de alguma forma aquilo aflorar. Então, na verdade, a gente reclama pela sensação de que aquilo não estava nos planos, mas a gente descobre que a nossa fragilidade estava justamente em a gente fazer um plano que a gente fica fixado, portanto, a gente tem um nível de sofrimento por causa daquele apego. Então, a aflição, o Buda, ele vai dizer, da primeira na verdade, o sofrimento surge do apego, mas a gente só vai se dar conta do apego quando surge o desconforto. Então a gente descobre, olha só, a gente não só descobre que a gente estava apegado, como a gente descobre que a gente tem apego a ficar apegado. Como se a gente não soubesse operar nossa mente sem que seja pelo apego. Aí como que é a gente operar nossa mente sem que seja pelo apego? Como se a gente não tivesse muitas ideias sobre como fazer isso. E é justamente essas dimensões de apego que às vezes a gente conserva com tanto carinho, assim, são justamente elas que estão impedindo que a gente solte e reconheça a própria natureza primordial, assim, a gente reconheça a própria natureza de lucidez, porque a gente está ali ainda fazendo manutenção de coisas, manutenção dos nossos apegos. É justamente quando eles começam a se mover e a se revelar, a gente descobre a intensidade do apego que a gente tinha naquela conexão. É como se a aflição que a gente sente, ela sempre fosse proporcional ao apego que a gente tem. Então, quanto mais apego a pessoa tem, mais aquilo vai espetar a pessoa, né? Então tem uma coisa um pouco simétrica ali que a gente percebe também, né? Então a gente tem um momento que a pessoa agradece, porque ela agradece o fato dela estar presa numa coisa meio fantasiosa e ela não estava vendo. Ela estava tomando aquilo como sendo a coisa mesmo da prática dela, como sendo
realmente o que é que tinha que acontecer na vida dela. E aquilo era uma experiência de sonho, era uma experiência que ela tinha construído e ela não percebia. Então são momentos que a pessoa pode se dar conta e acordar. Aí ela não só consegue liberar aquela situação específica, mas ela consegue também liberar a mente que pode simplesmente tentar reconstruir a mesma experiência agora um pouquinho diferente, mas o processo é o mesmo. Então a gente tem a chance de olhar para essas coisas, né? Então um pouco nesse sentido, sabe? Com certeza. Muito obrigado, Henrique. Rafa, eu acho que é para ler, né? Porque está escrita a pergunta. Ela pôs assim. Eu tenho uma pergunta também. Eu tentei fazer umas meditações de estar consciente, Uhum. mas acho que minha mente ainda está muito grosseira para isso, sem foco. Parece que eu preciso de um objeto para focar, inspiração ou talvez outras sensações táteis, para depois passar a fazer essa outra meditação. Faz sentido isso? Não sei se eu estou sabendo me explicar aqui direito. Não, faz total sentido. Total sentido. Isso é o que a gente vai ver hoje de tarde, né? Que, por exemplo, para essa dimensão da consciência, ou da gente estar um pouco mais consciente das coisas, dos processos e da mente na realidade, a gente precisa de estabilidade. Então, se a gente começa direto pelo aspecto da lucidez, da consciência e assim por diante, sem estar com a mente minimamente utilizável, aí aquilo não vai funcionar, né? Então a gente vai justamente precisar começar por um processo em que a gente vai gerar foco, a gente vai gerar estabilidade. E aí tem muitos meios hábeis que a gente usa, né? Aí pode ser o objeto, pode ser a respiração, pode ser alguma coisa. Mas a ideia da conversa de hoje à tarde é justamente sobre esse tema, né? Como é que a gente ultrapassa isso, né? Porque isso é uma questão que passa por todo mundo, na verdade, né? Isso é inevitável, né? Em detalhe a gente vai ver com calma isso. A gente vai ver também como que a gente pode olhar para isso numa perspectiva como de um caminho, assim, né? Você já tem um passo, depois o que seria o passo seguinte, né? E o que seria o outro passo? Então a gente vai tentar ver isso também de uma forma escalonada, né? Aí a pessoa não acha, por exemplo, um dos maiores obstáculos que a gente tem é de imaginar que a prática que a gente está fazendo é a prática final. Ela não é a prática final, mas ela é a prática talvez mais recomendada para aquele momento que a gente está passando. Mas a gente tem que lembrar que tem outras, né? Então, como que a gente pode ter também uma visão do panorama disso, né? Aí de tarde eu pensei a gente olhar um pouco mais objetivamente as práticas mesmo, né? Aí como é que elas se encaixam dentro disso que ela trouxe, né? Ó, Paula tem uma pergunta também. Acho que com essa Uhum, uhum, fecha, né? uhum, É uhum. parecida com a de Luciana. Às vezes me sinto muito impotente vendo pessoas que eu amo sofrendo e não sei muito o que fazer. Eu converso, escuto, compartilho algumas coisas que aprendo com o budismo, mas também entendo que há processos que são individuais e independem de mim. Tem outra forma de ajudar essas pessoas? Ah, sabe que o Lama Santen diz uma coisa muito bonita, né? Ele diz que uma das melhores motivações para a pessoa entrar em retiro, por exemplo, de meditação, né? É que ela tentou ajudar outras pessoas e ela não conseguiu. Porque ela viu a incapacidade dela de encontrar meios hábeis e ela viu que os seres eles têm estruturas kármicas que independem da pessoa conseguir fazer alguma coisa, né? Então, ainda que a pessoa possa ajudar, possa oferecer um conselho, né? É como se tivesse um limite disso, né? Porque é como se no fundo o caminho ele é muito pessoal, né? Ele é muito individual, porque ninguém vai poder fazer o serviço pela gente, né? A gente mesmo que vai ter que fazer. Então, a gente pode se colocar à disposição, a gente pode oferecer coisas, mas aquilo é muito particular, é muito pessoal, né?
Porque se pudesse ter sido diferente, eu tenho certeza que o Buda teria encontrado um jeito de resolver a coisa, né? Mas não tem, né? Então a gente vê, por exemplo, o quão... Isso é quase comovente de pensar, né? Porque a gente vê assim, se a gente sendo apresentado essas coisas, a gente tendo um nível de conexão, a gente parando para praticar isso por diante, já é difícil, né? Imagina quem nem suspeita e nem quer suspeitar. É muito impressionante, né? Então isso é o samsara, né? Mas isso ao mesmo tempo precisa nos motivar, né? Como é que a gente não perde tempo? Como é que a gente pode... Enfim, as coisas não tão fáceis para ninguém, né? Como é que a gente pode acordar, né? Como é que a gente pode fazer um movimento que possa ser útil de alguma forma, né? Ao mesmo tempo, a gente não deveria esquecer que esse sentido que a gente vai encontrar as pessoas presas, a gente mesmo vai se encontrar preso, a gente vai reconhecer que aquilo tem um nível de estar acontecendo eminentemente numa esfera sutil, né? Ou seja, aquilo é como um sonho, assim, um pesadelo que a pessoa entra. Porque a pessoa repentinamente sai daquilo, nem sabe como, ela já está em outra. Então tem um nível de virtualidade naquilo. Não significa que aquilo não produza uma causalidade na pessoa, que não vai produzir tristeza, dor e assim por diante. Mas aquilo tem um nível de virtualidade dentro. A gente percebe isso na gente mesmo, porque do mesmo jeito que a gente entra em bolhas, não sabendo bem como elas desaparecem, e a gente, de repente, olhando com um pouco mais de profundidade, a gente libera elas, a gente vê que para todos os seres é a mesma coisa. Então tem um nível ali que é um nível de insubstancialidade no sofrimento. Então a gente precisa contemplar isso também, porque os seres estão presos a visões sutis, eles não estão presos à sensação de externalidade que eles imaginam que eles estão presos, eles estão, na verdade, a dimensões sutis, né? Então isso também é como se a gente precisasse desenraizar a visão que a gente tem do mundo, como se ele tivesse alicerçado numa coisa concreta debaixo da terra, né? Não é. Tem uma dimensão quase onírica dentro disso, que ela não anula a causalidade, mas ela é parte da própria compreensão da causalidade. Então é um pouco isso, né? Então, o Rinpoche diz que o Bodhisattva é aquele que cultiva o autêntico coração de tristeza, né? Eu acho super tocante essa expressão dele, né? É linda. Porque ele abre o coração e deixa o coração roçar, né, no autêntico coração de tristeza, porque ele está vendo a confusão do mundo, mas ao mesmo tempo ele está matutando o que ele pode fazer, né? Então é como se a gente precisasse aprender a metabolizar essa dor num combustível que nos mova para fazer alguma coisa, porque às vezes a expressão de dor do outro, na verdade, é uma manifestação que o outro está se importando com aquilo. Só que o jeito que ele tá demonstrando isso é que está um pouco estranho, né? Mas ele tá se importando do jeito dele. Então é como se a gente precisasse também ampliar o olhar que a gente tem sobre os outros, assim, né? Sobre nós mesmos também. Então a gente vai andando nessa direção, né? Muito obrigado. Bom, são meio de 3. Acho que a gente agora vai para um intervalinho, né? Que inclui o almoço e o descanso no reino dos animais depois do almoço. E a gente volta às 3. Né? Isso. Tá Volta bom, às 3, então. com certeza. Voltamos daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Né? Utilize isso como prática e a gente se vê daqui a pouco, então, tá? Beijo para todas. Isso. E todos. Isso. Bom intervalo. Beijo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.